falar. Olá, já vamos começar, como se diz no popular, abrindo o verbo. Aqui no Pode Falar, você pode falar sobre tudo, inclusive deixe seu comentário, nós queremos ouvir a sua opinião. Não há censura neste programa e é por isso que o assunto de hoje é o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Queremos entender como é que uma pessoa surge do nada, sem partido forte, sem tempo de TV e de repente está entre os mais cotados para a Prefeitura de São Paulo. Quanto mais ele ataca, quanto mais ele leva porrada, mais ele sobe nas pesquisas. E eu convidei para esta análise o cientista político Christian Lobauer. Christian, obrigado pela presença, muito obrigado por me atender aqui, a gente analisar esse, eu posso dizer, fenômeno, Christian? Tudo bem, William? Prazer estar com você aí. Acho que é um fenômeno, sim. Não vou dizer que é uma surpresa, porque acho que quando você analisa a história dos últimos mais de 10 anos no Brasil, a gente vê que tem uma transformação grande, né, de insatisfação geral das pessoas com os rumos da política, né? Estou me referindo aqui às manifestações de 2013, que depois geraram uma crise institucional que deu um impeachment da presidente Dilma, depois na eleição do Bolsonaro como um fenômeno também, porque era um pária da política até anos antes, até um ano antes, 2018, aliás, que eu concorri, inclusive, até maio de 2018, o Bolsonaro não era considerado um candidato viável, mas as pessoas já estavam procurando alternativas, né? E acho que a gente está vendo um rescaldo disso em São Paulo agora. Um fenômeno também de uma pessoa que vem até 6 meses atrás, não muita gente conhecia ele, e ele representa um pouco essa negação de tudo que está aí, sabe? Tudo aquilo que as pessoas já estão meio cansadas de acompanhar, né? Pois é, Christian, ele desconstrói tudo e todos, ataca jornalistas políticos, ataca o sistema. É isso que está fazendo ele estar na frente das pesquisas? Eu acho que é. Assim, ele não é só isso, mas o que mais, na minha visão, o que mais explica o fenômeno do outsider ter tanta visibilidade na principal cidade do Brasil, numa eleição que é uma espécie de midterm, né? As eleições municipais, elas são a nossa midterm, que é as eleições entre as duas grandes, né? E ela é super importante porque ela redesenha o jogo para as eleições de 26. Então, eu acho que ele é esse rescaldo que eu me referia, e também ele é um fenômeno de comunicação, ele tem uma combinação de coisas. Ele é um cara mais jovem, ele tem 37 anos, ele não tem partido nenhum, ele arrumou uma legenda aí que é uma legenda conhecida, que é uma legenda, inclusive, cheia de problema, é a legenda do Levi Fidelix, para quem acompanha a política, era o cara do Aerotrem, que depois, com a morte dele, ficou uma legenda meio solta aí. Ele se alocou nessa legenda, então veio uma legenda nova, ele vem do universo das redes sociais, ou seja, não é um sujeito de mídia, de televisão, de rádio, né? Tem uma trajetória aí, pela história que ele tem, é uma história de uma pessoa que veio realmente de baixo e se fez, é um self-made man, ganhou dinheiro, o imposto de renda dele está aí, 193 milhões, e como é um outsider completo, acho que as pessoas elas optaram pelo outsider, não só por ele, mas pelo aquilo que é mais ou menos o que aconteceu com o Zema em Minas Gerais em 2018. Os mineiros estavam cansados de tudo, as duas opções eram o PT ou o PSDB de novo, e aí eles olharam no cardápio e tinha lá um sujeito que era um novato, que era o Zema, e acabou ganhando, né? Está parecendo que é um fenômeno semelhante aqui. Eu vou rodar, Christian, um vídeo aqui, um recorte dos jornalistas da bancada do Roda Viva. Quando ele foi no Roda Viva, né, ser entrevistado lá, ser sabatinado no Roda Viva, fazendo perguntas para o Pablo Marçal, só para ampliar o nosso debate. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Só um pouquinho que eu vou terminar o negócio dos empregos. Pode?
Posso Pode? terminar? Não, o senhor não está falando de propósito de emprego, o senhor está falando de outra coisa, mas tudo bem. Então você... Sobre o olhar sanguinário do Vigília. Então você adora a Você não crítica à sabe polícia. como é caminhar Então você adota com a também cabeça na mira de crítica à uma polícia. HK. É mais uma tentativa de um Metralhadora alemã corte, ou de Israel. candidato. Estraçalha ladrão que Deixa nem ele falar, papel. candidato. Eu estou respondendo, é minha vez. Então, candidato, tem que... Deixa Sim, ele sei que Não, tá você fez a querendo- pergunta, eu Então, esperei. então, Não, ele está perguntando se o senhor compartilha da ideologia Vigília. do Eu já fui várias vantagens, tem que olhar, eu não acompanho o banco. Eu não Pagar para lancei. abrir uma conta que é de graça em outro banco, por que eu vim É fazer por isso que eu estou te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Pode pegar o que vocês quiserem, que eu não estou nem Não, aí. não está pegando o que quiser. É um uma negócio pergunta do qual o senhor legítima. Pode faz ficar à parte, vontade, eu já candidato. expliquei. Todo mundo que me Senhor- acompanha não entende gestão. Não é a pergunta Absolutamente. que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas se você Eu vou responder, perguntar, eu deixo então tá o bom, senhor vamos fazer o terminar. seguinte, eu vou Senão, responder. Então é podemos ping-pong. passar a pergunta para o próximo, porque o senhor não está respondendo. Então vamos lá, ping-pong então. 41. Seguindo nesse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que está em volta de você, que está sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação com o PCC de alguma forma? Sabe o que é coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole. Tem que ter a ver ele com o seu É caso. o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, A ele culpa teve é a chance de dele que acabar com pessoas o próximas a PCC. você são próximas Amigo. ao PCC. Cabe ironia com um assunto tão sério, Total. candidato. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você Como tá infiltrado prefeito, em como é que o tudo. senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? Candidato, o senhor não acha que o eleitor se assusta um pouco com essa sua Tem que postura? Você está assustar. falando de É, tem que Dória, só assustar? tem aqui duas pessoas que foram do governo Dória. Ótimo. É um toma lá da cá, né? Ele se refere aos políticos de qualquer jeito. Hoje mesmo ele chamou o governador de São Paulo de... na verdade, ele disse que ele fez uma grande cagada, né? Eu acompanhei os comentários nesse dia aí durante o debate e muita gente achou que os jornalistas... Por isso que eu fiz esse recorte só mostrando as perguntas dos jornalistas e alguns embates com ele. Diz que os jornalistas estavam defendendo uma bandeira e não querendo entender as propostas do candidato. Eu sou jornalista, né? Antigamente a população acreditava no jornalismo. Hoje, grande parte da população desconfia do que a imprensa apresenta. É por isso que esse fenômeno Pablo Marçal surge, é por isso que ele ganha mais likes, é por isso que ele ganha mais essa preferência do eleitor? Olha, eu ia falar exatamente isso que você falou no começo, William. É interessante, não é a palavra, é irônico, ou é curioso ver o mal-estar dos jornalistas no processo da entrevista, que é uma coisa que você é jornalista e você eu tive o privilégio de trabalhar contigo lá no Jornal da Cultura, e você já teve situações muito semelhantes com essa, você não caía nesse negócio, você não mostrava a sua opinião, porque ela não interessa. Na verdade, é isso. O jornalista, ele tem... Aliás, se ele mantiver aquela posição sóbria, ele vai ganhar. Mas é muito impressionante o que aconteceu no Roda Viva, porque a histeria que virou aquilo, e o Marçal, ele tem todos os defeitos dele, mas ele sabe lidar com isso. Quanto mais ele irritava a turma, mais ele ganhava. Então, assim, eu não gosto desse estilo. Você perguntar, você gosta desse estilo? Não. Mas ele já percebeu, e isso é no mundo inteiro, talvez em países latinos um pouco mais, que é isso que funciona para te dar popularidade e te dar visibilidade. Então, o jornalismo devia ter feito o contrário, devia ter sido sobriedade. Deixa ele falar. Aí não fica assim, defendendo, você não acha que você está vai ter que lidar com o vice-presidente? Entende? O jornalismo perdeu nessa entrevista, e ele deu um baile. Não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, mas em matéria de ganhar espaço, o que ele está atrás é de voto. Ele fez voto nessas entrevistas aí todas. Então, é muito impressionante. Mudou muito, né, o ambiente do jornalismo. Você deve ter muito mais... Os grandes jornalistas, os meus colegas, eles estão fora do mercado hoje em dia, né? É claro que tem grandes profissionais ainda, mas eu também tenho acompanhado essas entrevistas e estou vendo que os jornalistas estão querendo aparecer mais do que o candidato, muitas vezes. Não digo que são todos, mas a essência da pergunta, da objetividade, né, de querer abordar um pouco e de poder ouvir o candidato, eu acho que está perdendo um pouquinho, né? Se você mostra irritação, o jornalista mostra essa irritação desse jeito, todos eles, não teve nenhum que não se irritou, e são alguns experientes, a Vera, a Malu, são jornalistas jamais tarimbados, eles
estão diante de um candidato que não os apetece, não é o caso de... Ninguém quer saber a opinião deles. O que a gente quer saber é assim, o que você consegue tirar do candidato, do entrevistado, que sirva para a audiência. E, na verdade, eu acho, meu sentimento é que ele surfou muito bem, porque ele irrita todo mundo. E não vamos negar, ele tem argumentação, ele tem uma capacidade de responder qualquer coisa de uma maneira bastante convincente, com dados, muitas vezes, que muitos dos candidatos não têm na cabeça, e com tiradas, até um certo humor, assim, meio ácido, mas que faz um sucesso tremendo. E tem outra coisa, a mudança dos tempos, William. A comunicação, eu também tenho dificuldade, ela se dá no celular, com outro tipo de comunicação, muito curta, com vídeo, é outro universo, cara. A turma não está conseguindo se adaptar. Eu também tenho dificuldade, mas o jornalismo também tem que se adaptar a isso. E ele sabe lidar com isso, né? Ele sabe. Lobão, mas esse jeitão intempestivo vai ter potencial para se converter em voto? As pesquisas em todas as últimas eleições, no mundo inteiro, são cada vez mais difíceis de você entender. A volatilidade do voto é cada vez maior em todos os lugares do mundo. As pesquisas melhores, elas erram também. E tem muita pesquisa que é picareta, misturada, então ficou difícil. Mas o sentimento geral, com pesquisa, com opinião, juntando tudo, é que ele está em primeiro já. Ele está conseguindo galgar a posição, ocupar esse vácuo, que é um vácuo de alternativa a tudo aquilo que está aí, que a gente pode até discordar, mas o fato é que as pessoas estão cansadas. Elas acham que ele, não é ele só, olha, eu acho que essa parte é interessante. O Guzzo escreveu um artigo na Revista Oeste, que ele fala isso, que eu acho que é interessante, é mais do que ele. É por que as pessoas acham que os outros são mais perigosos, aspas, do que ele, ou mais prejudiciais do que ele. E é o que as pessoas estão sentindo. Prefiro, se é risco por risco, então prefiro esse risco aqui, porque ele é menor do que os outros. A gente tem que ler a sabedoria, vamos chamar a sabedoria popular. Eu vejo uma curva de crescimento dele, e eu acho que ele tem grandes chances de ser eleito, inclusive porque as rejeições dos outros, principalmente do Boulos e do Nunes, são maiores, ao que tudo indica, do que as dele, né? Ser eleito, inclusive, no primeiro turno, né? Ele é tão, assim, eu não vou dizer arrogante, mas ele é tão... qual é a adjetivação? Ele é tão, assim, destemido, talvez, que ele fala que, desde o início, eu vou ganhar essa eleição no primeiro turno com 3 milhões de votos. É um cenário. Então, o que você está me dizendo é que as pessoas estão tão cansadas do que está aí, que não resolveu o problema da vida delas, elas estão dispostas a tentar algo diferente, ainda que seja arriscado, ainda não sabendo o que vai encontrar pela frente, né? É super arriscado, porque São Paulo, as maiores cidades do mundo, PIB do Chile, orçamento de mais de 110 bi por ano, contratos bilionários em vários serviços, interesses de todo tipo. É um país. A gente brinca no universo da política que é o pior cargo político do mundo, porque governar São Paulo é muito difícil, acho que é quase impossível, né? Então, assim, sempre há um risco. E se for eleito, ele vai enfrentar um problema que nem super-homem, que é o que a gente chama de a ditadura ou a tirania do terceiro escalão. São Paulo, como qualquer outra cidade, mas desse tamanho, com essa potência econômica, tem um terceiro escalão que faz meio que ele quer, entende? Ele vai ter que tentar desmontar isso daí, coisa que a atual prefeitura não faz, aliás, ela joga com isso, que é um pouco o que a gente tem visto desde o início do século, né? As administrações, elas cooptam com esse universo meio subterrâneo da administração, das subprefeituras, dos contratos combinados, e ele vai ter que lidar com isso. Então, provavelmente, ele vai lidar com isso. Mas ele é a única opção que a gente tem de romper com isso, que é o que ele disse que vai fazer. Ele vai acabar com tudo isso, que ele vai interferir, que ele não vai aceitar, que ele vai entrar, que ele entra nas favelas como ninguém, e os outros nunca entraram, ele entra, ele fala com as pessoas, que ele vai ensinar as pessoas a empreender, que ele vai desengavetar esses processos burocráticos todos, todo mundo vai poder ganhar dinheiro. Então as pessoas ouvem e falam, bom, se você pegar aquele estudo da Fundação Perseu Abramo, lá quando o Dória ganhou a eleição... É isso que eu quero abordar com você. O Dória. Peraí, vamos lá. Dória. Tivemos aí o Dória em São Paulo, e é recente. Empresário bem-sucedido, né?
uma pessoa da mídia, um atleta, né, com boa oratória. Está bem parecido isso aí. Boa oratória, prometeu cumprir mandato na prefeitura e depois abandonou a cidade, foi para o governo de São Paulo. Depois, ele se desidratou na política. Estamos vendo essa novela de novo ou não? Olha, eu trabalhei na gestão do Zé Serra em 2005, quando ele, nas eleições em 2004, contra a Marta, né, na eleição, ele prometeu que ele não ia largar a prefeitura para sair para o Estado, e fez isso. Em 2006 ele saiu candidato ao Estado e ganhou. E depois a gente assistiu mais recentemente também o Dória fazendo a mesma coisa. Acho que o perfil do Dória, e quase perdeu, ele ganhou do França por 2%, mas quase perdeu e depois deu no que deu, né? Muito difícil dizer o que o Marçal faria. Eu tenho a impressão, só uma sensação, que ele não tentaria ser presidente 2 anos depois, entendeu? Porque é uma coisa que o Dória é uma armadilha, mistura de vaidade com aquelas pessoas que ficam em volta de você quando você está no poder, e você acaba acreditando que você vai ser presidente. O Dória entrou um pouco nessa, e o resultado está aí. O Dória está fora do jogo, né? Então, eu tenho a impressão que, como ele é um cara jovem, ele já está mais vacinado, ele fala, pelo menos. Eu acho que ele concluiria o mandato. É o que ele está dizendo. Eu acho que é mais inteligente concluir, se ganhar, e acho que ele faria isso, mas é uma sensação. Ó, em entrevista ao UOL, Marçal disse que o governador de São Paulo fez uma grande cagada. Eu vou rodar o vídeo aqui só para contextualizar a nossa conversa. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. É melhor você apoiar o Banana sem tocar no Homem de Ferro. É uma tirada para recorte, né? Eu queria 2 coisas aqui, Lobão, de sua análise. Primeiro, se a análise dele está certa em relação ao governador. E essa forma que ele se refere aos políticos e às pessoas. Isso é normal no universo político, Lobão? Eu vou dizer para você, eu acho que a análise dele está certa. Tenho que lhe dizer isso. Não posso dizer que, não, mais ou menos. Está certo o que ele está falando. Está certo. Independente dele, ele está certo. E é isso que esse jeito dele falar, e os termos que ele usa, eu não gosto, mas é do nosso tempo. Ele sabe usar. Esse negócio do bananinha pegou, esse negócio da carteira de trabalho e do pó no candidato do Boulos pega mesmo. Ele sabe usar. Chama outro de bunda mole, chama o outro de cagada. Se a gente olhar bem, não é só que o presidente da Argentina fazia campanha falando a liberdade carajo, que é um negócio, você fica um pouco incomodado, mas é um fenômeno do nosso tempo. A comunicação com o voto, com as pessoas desse universo cibernético é essa. É a linguagem do dia a dia, que, male é um pouco o fenômeno Lula durante a sua vida toda, né? É falar com as pessoas como elas falam, né? Só que adaptado a um mundo da cibernética. Então, eu acho que, eu não gosto, mas eu acho que ele é muito competente, ele sabe usar, ele carimba nos adversários algumas figurinhas, seja verdade ou seja mentira, e a turma acha engraçado, né? A turma mais jovem, que acompanha isso daí como se fosse um jogo de futebol, um campeonato de MMM, de FMC, né? Desculpa, de... O UFC, Ultimate Fight. UFC. Quem é o responsável, então, pela criação desse fenômeno, Lobão? Eu conversei com um amigo meu em Belo Horizonte sobre o Pablo Marçal. E aí eu queria ler uma mensagem que ele me mandou só para você ver a percepção dele. Ele falou assim: bom dia, meu amigo. Triste isto, mas fico com a resposta que um colega me disse. Qual é o político que não é isto?
O presidente é diferente, o ex-presidente é diferente, infelizmente é a nossa realidade. Em BH é a mesma situação, uma cidade que parou no tempo em evolução urbana por uma política de pessoas que não são capazes de executar nada, se penduram em cabides políticos e se perpetuam na incapacidade e vontade de fazer algo melhor. Aí aparece um espertalhão que consegue manipular melhor que os outros e o curral eleitoral, entre aspas, aceita e até admira. Uma falta de educação no sentido da palavra para nós brasileiros eternos, vaquinha de presépios na mão desses políticos. Isso aqui foi o desabafo de um amigo meu, eleitor. Eu concordo com ele, só duas coisas no final que eu não concordo. Acho que eu concordo que muito converge um pouco com o que eu estava falando, mas é que eu acho que a gente não devia tratar a turma só como gado ou como vaquinha de curral ou tal. Porque, assim, o que existe hoje é uma falência mesmo do nosso sistema eleitoral e partidário. E nós já estamos, vamos considerar desde 88, aí há quase 40 anos, 35 anos, num processo estável de eleições periódicas, com troca de alternância de poder, por mais parecido que sejam os governos, e a gente não conseguiu fazer o país, a nossa condição, melhorar. A nossa condição é de país ainda medíocre. E depois de quase 2 gerações aí de política do jeito que se faz, no nosso modelo, a gente está cansado, não deu certo. Não deu certo. Então aparece qualquer pessoa nova, que não é o suficiente você ser só novo, porque se você for novo e tiver um perfil que não se adequa à comunicação das massas, não vai. Mas aparece um sujeito, qualquer que seja, um discurso raivoso, revolucionário ou evolucionário ou diferente, adaptado à comunicação, ele vai crescer. E eu não acho que o povo é tão ruim assim, viu, William? Acho que o povo se defende como pode, meu. Cara, eu respeito, a gente fica aqui, os sabidões aqui, os sabedores de tudo, os que conhecem o mundo e tal. O povo que está ali no dia a dia, a maioria que trabalha de manhã para pagar a janta à noite, o cara acompanha como ele pode. Ele está cansado desse negócio. Ele sabe da bandalheira que foi essa história toda da Lava Jato e de todo esse retorno. Você fala, bom, mas quem pôs eles de volta foi o voto. É verdade. 50-50. Tem 50% que acharam que voltar ao que a gente tinha antes, que era um desastre, era melhor do que o que a gente estava tendo com o Bolsonaro. Uma pena, mas foi 1,8%. Teve outros 50% que queriam. Não quer. Né? Uhum. Então, é o que vai acontecer. Vai aparecer coisa nova, com uma comunicação eficiente, vai ganhar. Acho que é isso. Christian, vou aproveitar aqui. Vamos abordar um pouco, ampliar para a gente encerrar o nosso programa. Eu queria que você fizesse uma análise de cada candidato para mim aqui, bem rápida. Ricardo Nunes, o atual prefeito. Vou fazer, só para te dizer que, para talvez valorizar a minha avaliação e a nossa conversa, eu tenho voto, e o meu voto em São Paulo vai ser para Marina Helena. Depois eu posso falar sobre ela. Que é do Partido Novo. Que é do Partido Novo, que é um partido que eu participo, então eu não tenho nenhum problema em dizer e posso falar sobre ela. Também para valorizar a nossa conversa sobre o Marçal, para não dizer que eu estou fazendo aqui propaganda de ninguém ou apoiando ninguém. Se for para apoiar alguém, se você quer saber meu voto, eu estou gostando da sua análise, porque ela está sem paixões. Está uma análise mesmo técnica, uma análise de quem está percebendo... porque é difícil você fazer uma análise política, né? Sem colocar o partidarismo e tal. Mas, nesse caso, por isso que eu te chamei para fazer uma análise mais fria. Eu estou vendo as melhores análises hoje sobre o Pablo Marçal, que eu já acompanhei na TV, porque sempre tem uma paixão, sempre tem uma tendência para lá e para cá. E aí você está fazendo uma análise fria da situação do momento, com a leitura atual das mídias sociais, né, da população, do cansaço, do desgaste político, da interferência da justiça e tal. Vamos lá, Ricardo Nunes, o atual prefeito. Eu acho que o Ricardo Nunes é um pouco vítima da condição que ele chegou no governo. Quem não se lembra, ele era vice do Bruno Covas, né, que fez uma eleição dura, já numa situação de saúde frágil, e a decisão de colocar o Ricardo Nunes na vice foi do Milton Leite, que é uma figura do ambiente paulistano muito conhecida, que está há muitos anos e que faz parte de um modelo de administração que já deu, as pessoas não aguentam mais. É muita corrupção, é muito favorecimento a regiões dos amigos dele, muito cargo de gente pendurada, contratos. Então,
ele representa isso. E agora, na personalidade dele também, é um cara muito difícil. Ele não tem perfil de debate, não tem perfil de extrovertido, não é um sujeito bom de colocar uma frase boa no lugar. Tal. Ele é um sujeito que tem um perfil introvertido, então prejudica muito. Ele já está numa aliança de todas as forças mais antigas que não são à esquerda, e ele tem um perfil que é muito suscetível a esse tipo de debate que o Marçal coloca bem. Imagina, esse título de bananinha é mortal na comunicação popular. Ele pegou, né? Bolsonaro errou em apoiá-lo? Eu acho que o problema do Bolsonaro, que também é surpreendente, é que ele é meio refém do Valdemar Costa Neto. Ele está no PL porque ele precisa dos recursos do PL para pagar processo de advogado, para viver. Né? O presidente Bolsonaro, por incrível que pareça, não é um sujeito que se locupletou, que fez dinheiro, que ficou rico. Não é. Ele depende do fundo partidário do PL. E o Valdemar Costa Neto é dono desse dinheiro. Então, ele tem que cumprir um pouco a agenda do PL. E o PL decidiu apoiar o Nunes. Então, o Bolsonaro fica tentando, né, surfar nessa situação, mas ele, na verdade, não teve muita escolha. Ou ele paga os advogados e consegue sobreviver, ou ele teria que viver de forma independente e não sei como é que ele ia pagar as contas dele. Então, é por isso que ele apoia o Nunes, assim como todos os partidos de centro, PP, PSD, republicanos, MDB, todo mundo lá. Guilherme Boulos, que carrega o título aí de invasor de terras, baderneiro, e agora com o título que o Marçal deu para ele de que gosta de açúcar, né? Pois é. Esse negócio aí eu achei que o Marçal forçou a mão, mas as coisas que pegam no popular. Mas eu acho que o problema do Boulos, assim, ele tem uma rejeição muito grande já. Embora São Paulo tenha uma tradição de ter 25%, 30% do voto, para quem for, é Marta, é Haddad, é Erundina, quem você quiser, nos últimos 40 anos aí, você vai ver que São Paulo, capital, tem 30% de esquerda, então ele tem voto. Só que a rejeição dele é muito alta, porque ele é um sujeito que tem uma certa arrogância, ele está fazendo um papel, um personagem atual que ele não é, e fica muito claro isso, as pessoas não são bobas, ele está fazendo um papel de bom moço que ele nunca foi, né? Então, tá difícil para ele. Ele acho que vai para o segundo turno, se eu for chutar aqui, pela força da política da esquerda, dos partidos da tradição, não por ele. E eu sinceramente, tenho muita desconfiança do Boulos. Eu acho que ele é o que a gente chama de sofista, né? A escola grega que, na época do Platão, tinha uma escola grega de filosofia que ensinava muito a oratória, mas a dificuldade dos platonistas é que os sofistas não tinham compromisso com a verdade. E o compromisso com a verdade do Boulos é nenhum. Né? Mas o Marçal também. Mas quem está mais na estrada há mais tempo, a gente está assistindo, é o Boulos. Então, o Boulos é um candidato competitivo porque ele tem o presidente da República e tem a esquerda tradicional, mas tem uma rejeição bem preocupante. Tá. José Luiz da Atena, apresentador de televisão, famoso. Eu fiquei surpreso com a participação do José Luiz da Atena nos debates, e aí o Pablo Marçal aproveitou para dar aquela alfinetada, falou que ele é um homem de teleprompter, né? Aquele equipamento que fica na frente da pessoa que ela lê notícias. E aí, da Atena? Eu não sei explicar o da Atena. Eu acompanho o da Atena nessas candidaturas dele, desde quando eu fui candidato também. Eu era ainda candidato ao Senado, ele também era. Eu nunca entendi o da Atena, qual que é o objetivo do da Atena. Ele já é uma pessoa, né, de uma idade já avançada, já tem dinheiro, já tem um contrato bom de televisão, um programa que tem audiência. Eu nunca entendi muito bem. E o lançamento da candidatura dele no PSDB, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi uma coisa constrangedora de assistir. Um partido que já está em plena decadência, dividido em dois e quebra-quebra, empurra-empurra. Eu acho que o Datena não tem nenhuma chance, sinceramente. Ele só tem 7% nas pesquisas, ou 10%, ou 5%, por causa do conhecimento de televisão que ele tem. Ele não tem nenhuma possibilidade. É um personagem que vai passar nessa eleição. Isso se não desistir. E a jovem Tabata, do PSB, Tabata Amaral, formada em ciência política, astrofísica, em Harvard, uma menina que veio lá de baixo também, da pobreza, mas superou. O que você acha? A Tabata, eu acho uma candidata que, assim, ela tem uma história bonita de vida, tem um início de vida parlamentar interessante, mas aí o meu problema a minha percepção com
a Tabata é que ela representa um pouco a agenda que também não deu certo. Não só do ponto de vista das ideias, mas esse perfil, vamos chamar assim, social-democrático, limpinho, que ela seria uma espécie de renovação, né, de toda aquela elite nossa, bem paulistana também, paulista um pouco, mas mais paulistana. Eu acho que ela não passa dos 10% também. Acho que ela tem ela é vista como uma menina, como uma pessoa inexperiente. Ela tem uma rejeição por gente que gosta mais de política, porque acha que ela é um personagem. Cada um montou o seu, né? E o personagem dela também tem uma vulnerabilidade muito grande. Fora que acho que para governar São Paulo, ainda precisa um pouco mais de, como é que se fala? Comer feijão, né? Um pouco mais de estrada. Tá bom, agora vamos lá para a sua candidata Maria Helena, que é uma brasiliense, né? Economista brasiliense. Não é tão jovem como a Tabata. A Tabata tem 29, acho que a Maria Helena tem 43, 44, se eu não me engano. E aí, por que você escolheu votar na Maria Helena? Conheço bem a Marina Helena. Marina Helena, desculpa, Marina Helena. Ela é maranhense, ela nasceu no Maranhão, mas ela fez a vida em Brasília. Engraçado, eu li que ela é natural de Brasília. Eu acho que se ela não nasceu em Maranhão, ela viveu lá uma boa parte da infância. Porque ela formou economia, ela fez mestrado na UNB, né, em Brasília. Isso, né? Ela se formou em Brasília e eu a conheci mais para quando ela foi candidata a vice. Ela era pré-candidata a vice à prefeitura em 2020, pelo Partido Novo. É uma menina ótima, assim, passou pelo ministério com o Paulo Guedes, né? Ela foi secretária do Paulo Guedes lá, junto com o Salim Matar, ficou quase 2 anos no governo federal, uma economista competente, tem família, tem um pouco ideário. Se eu fosse escolher, assim, do ponto de vista mais ideal, partido político com mais ou menos um programa melhor, com as ideias certas, eu não tenho dúvida em dizer que é a Marina Helena. Agora, ela não é conhecida, o partido também não é conhecido, cada um tem o seu jeito, então as pesquisas indicam que ela tem, às vezes, uma postura um pouco professoral, que as pessoas não gostam. Lógico, comparar com o Marçal é difícil, né? Essa habilidade de falar e recitar e falar números e fazer piada e tal, é muito difícil você ter. Mas é uma candidata interessante, ela vai continuar na política, é jovem e tem muito mais preparo. Se for comparar as duas mulheres, né, a Tabata e a Marina, eu acho que a Marina tem muito mais cancha, muito mais bagagem do que a Tabata. Lobão, obrigado, adorei suas análises, muito obrigado pela participação no programa Pode Falar, e vamos combinar mais para frente, porque daqui a pouco saem as pesquisas, né? Eu queria ver se essa agressividade, se essa forma do Pablo Marçal, se essa inteligência natural aí do mundo digital, se isso vai converter em voto. Eu tenho minhas curiosidades, mas é bom para a gente ficar nesse mundo da análise, né? Essa é a primeira vez que nos deparamos com isso, ou já vimos isso na política alguma vez? Acho que desse tom, desse formato, ainda não, né? Não, eu acho que, eu lembro, né, que a eleição de 18, a gente já estava impressionado com a importância das redes sociais, né? Estava começando a entender aquele negócio. Aí, em 20 foi impressionante, em 22 foi mais ainda, e agora, em 24, eu acho que é um fenômeno de internet mesmo. As pessoas recebem... Se você entrar no TikTok ou entrar no YouTube agora, você vai ver o Pablo Marçal 10 vezes e vai ver os outros candidatos uma vez. Como é que isso funciona, eu não sei, mas que é assim é. Isso tem uma habilidade, né? Não acho que tem crime nisso daí. É uma habilidade, é um conhecimento técnico que ninguém conseguiu dominar. E está fazendo voto com isso. Muito bem. Lobão, obrigado então. Obrigado também a você que nos assistiu e até o próximo programa. Obrigado, prazer te ver. Pode falar. Pode falar.